E aí, pessoal, tem que discutir a preparação física, tem que discutir a parte física, tem que discutir algumas lesões curiosas, tem que discutir por que que o Grêmio tem um grupo tão forte e muitas vezes não consegue usar todos esses jogadores. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Preste atenção nesta incrível oportunidade. Se você está precisando de uma renda extra ou de uma nova renda principal, que pode chegar a mais de R$ 4.000, aprendendo a trabalhar home office na segurança da sua casa, clique no primeiro comentário, um link fixado ali. Você vai receber o passo a passo por um pagamento único de R$ 67. Não é nada mirabolante, você vai aprender um trabalho sério e honesto. Clique no link do primeiro comentário fixado. Preparação física é algo que está sendo discutido no Grêmio há um bom tempo, vocês sabem disso. Né? Nós estamos falando nesse assunto de preparação física no Grêmio, olha, desde aquele momento onde Klaus Câmara foi demitido, se falava em demitir o preparador. Eu não entro muito nessa de adjetivar trabalho de preparação física, tá? Porque a gente tem uma ideia, o fulano veio de não sei da onde e tal, mas eu parto do princípio que o Grêmio estudou muito esse profissional para definir que ele iria, enfim, fazer parte da comissão técnica de um time do tamanho do Grêmio. Não está em discussão isso. E eu não vou entrar nessa discussão. Eu vou entrar nos fatos, no que existe de prático. Eu vejo, por exemplo, nas redes sociais, críticas ferrenhas ao departamento médico do Grêmio. E eu vou dizer para vocês, os médicos do Grêmio são conceituados, e a grande maioria deles são conceituados há bastante tempo. Médicos que trabalham nas suas atividades, muitas vezes, com comissões, com trabalhos muito bem feitos, dentro da comunidade de Porto Alegre, da região aqui do Rio Grande do Sul, médicos que são conhecidos, inclusive fora daqui. Então, o que acontece dentro, e aí pegar um pouquinho do bastidor de como funciona isso, os médicos são cientistas. Eles chegam lá, fazem um exame, por exemplo, deu uma lesão muscular no fulano de tal. Fazem um exame e dizem o seguinte, olha, a lesão é grau tal, tá aqui o exame, tem que ficar esperando, fazendo isso, vai para a fisioterapia, vai para o departamento físico e agora o trabalho é com vocês, a lesão está aqui. E a partir daí as coisas se desenvolvem. Só que de fato o Grêmio merece algumas discussões, por quê? Porque o Grêmio tem lesões repetidas, e aí não na mesma lesão, mas por exemplo, por que o Churin ficou 2 jogos fora com uma indisposição, aí depois ele volta no Grenal e depois do Grenal se diz que ele teve um estiramento? Isso merece ser discutido. Mas é discutido não no âmbito do departamento médico. Não tem. Criticar o departamento médico é uma barbada. Melhor coisa do mundo. Não. Não. Nós temos, quando a gente faz uma análise da parte física de um jogador, a forma mais simples é criticar o departamento médico. Mas ninguém inventa lesão e ninguém faz lesão. Principalmente quando o assunto é DM. A parte física do jogador, pegando o exemplo do Churin, o jogador sentiu uma lesão, ele vai para o DM faz o diagnóstico, entrega para a parte física, dá o tempo de preparação e esse jogador volta a jogar. Acabou. Científico. Dado. Não tem discussão. Agora, quando ele vai para a parte física e aí tem alguém que olha e diz assim, eu acho que ele pode jogar. E ele joga, ele quebra. Ele machuca. E o Grêmio tem isso. Agora a gente está vivendo a questão Pinares. E aí está se colocando no departamento médico. Não. O jogador foi aquecer 15 minutos do segundo tempo. Aos 45, ou seja, 30 minutos depois, quando ele foi chamado para jogar, ele ali relatou, segundo a informação do próprio Grêmio, que ele teria um desconforto muscular. Ele ficou aquecendo 30 minutos e não relatou nada. Aí no final dos 30 minutos ele disse que estava com desconforto muscular. Não. E aí a crítica vai para o DM do Grêmio. Não. Não. Vamos analisar a coisa como ela tem que ser. Nós pegamos exemplos de 2 jogadores que chegaram voando em Porto Alegre, Churin e Pinares. Os 2 não estão jogando. O Churin, inclusive a informação que se tem é que ele vai para o jogo contra o Botafogo, que ele agora está recuperado, que ele foi liberado e que ele vai para o jogo contra o Botafogo. Treinou ontem normalmente, na verdade quarta, e agora ele pode, sob os comandos do Renato, participar dos treinos e ir para o jogo. Que ótimo. O lateral direito que nós vamos ver, por exemplo, é um que também passa por essas discussões, que é Wanderson.
que tinha problemas sérios de cãibras, mas nós temos problemas sérios de cãibras com o Paulo Miranda, nós temos problemas sérios de cãibras com outros jogadores também. Então o Grêmio tem que discutir a parte física, o Grêmio tem que discutir por que diminuiu o seu departamento físico, por que a comissão técnica ficou tão frágil. Isso é que o Grêmio tem que discutir, porque o time está correndo pouco. E eu acho uma grande injustiça fazer isso olhando para os cientistas. Não! Nós temos que olhar na fórmula, nós temos que olhar a forma que o Grêmio desenvolveu. Isso é que nós temos que olhar. Por exemplo, a gente tem, e eu tive a oportunidade de ver um vídeo através de um grande amigo do Novo Hamburgo, do jogo do Grêmio transição contra o Novo Hamburgo. E o Grêmio tinha 4 jogadores que estavam entregues ao departamento de futebol profissional. O Juan, o Lucas Araújo, o Gui Azevedo e o Guilherme Guedes. 4. Vocês iam ficar constrangidos com o nível deles. Físico. O nível físico deles. Desembocados, não jogam, estão ali no profissional sem fardar. E isso tem que ser discutido através da preparação física. Esse não é um problema do DM. Eu sei que é fácil, o DM do Grêmio, aí se criou aquela comunicação, quem fala no DM sou eu, que o Renato criou, que não é legal, porque o DM, nós estamos falando de médicos muito conceituados, como eu disse, e que merecem o respeito do Grêmio. Então, essa situação, ela precisa claramente ser colocada no colo de quem tem culpa. E a culpa, neste momento, é de discutir, não vou nem falar culpa, eu não gosto da palavra culpa. A questão é discutir o que o sistema do Grêmio de comissão técnica, através da parte de preparação física, está fazendo. Jogadores que estão mal fisicamente, que não estão jogando, jogadores que chegaram, que não estão bem, estão tendo lesão muscular, e jogadores que acabam repetindo lesões e não no mesmo lugar, como o Michael, que entra depois de uma preparação longa e sente uma outra lesão, e aí não consegue ter sequência. Aí vai ser, mas o Michael é veterano. Tá bem. A gente sempre tem uma desculpa. A gente sempre tem uma desculpa. A gente sempre cria uma desculpa. Mas o fato é, o Grêmio está correndo pouco, os jogadores, alguns estão muito desembocados, fora de forma, e outros que não deveriam estar enfrentando qualquer tipo de lesão muscular, porque sequer jogam, estão enfrentando. Ou não é verdade. Quando a gente discute fato, a gente tem que chegar nesse ponto. E é isso que eu estou tentando fazer. Chegou a hora da gente discutir isso. Por quê? Porque vai começar uma nova temporada. E o Grêmio não pode repetir os mesmos erros. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.